noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. Aqui ao meu lado está o Giancarlo Bina, meu colega, host do podcast. Boa noite, Bina, como vai? Boa noite, Romeu. Tudo bem? Feliz em mais uma vez estar aqui com vocês, mais uma vez ao vivo. Uma grande programação para a noite de hoje, né? Estávamos com saudade, né? 3 semanas já sem nenhum episódio, né? 3 semanas. Já estávamos entrando em Abstinência. Isso aí. E na noite de hoje, estamos recebendo aqui, lisonjeados com a presença, nada mais nada menos do que com o prefeito da cidade, o segundo prefeito mais novo da história de São Gabriel, Lucas Menezes. Boa noite, Lucas, como vai? Boa noite, doutor Romeu, doutor Bina. A honra é toda minha estar participando nessa noite, mais uma edição do Fala Doc. E já de imediato eu quero cumprimentá-los por essa iniciativa, por essa programação com um conteúdo especial, um conteúdo de qualidade, está sendo levado para a nossa comunidade, para aqueles que acompanham o setor, o ramo da medicina, mas não só isso, né? Sei que a gama de assuntos aqui é variada. Exatamente. Muito bem. E antes de começar a conversarmos, a debatermos aqui vários assuntos a respeito de São Gabriel, eu vou apenas lembrar as regras pré-estipuladas entre os pré-candidatos a prefeito. O Lucas, a Malu, que já esteve aqui há 3 semanas atrás, e o Rossano Farias, que estará aqui conosco na semana que vem. Esse episódio vai ser dividido em 2 blocos, né? Sendo que no primeiro bloco, no primeiro tempo, vamos chamar assim, terá 5 minutos da apresentação do Lucas, em que ele vai nos contar quem ele é, né? Quais as pretensões dele para continuar sendo prefeito de São Gabriel a partir do ano que vem. E a partir de então, 40 minutos em que nós iremos falar sobre assuntos gerais. Perguntas que nos foram mandadas no direct, perguntas que recebemos no WhatsApp, sobre diversos assuntos, emprego, desenvolvimento urbano, agronegócio, saneamento e por aí vai. Faremos então um intervalo de 5 minutos, né, em que a live será pausada nesse tempo. O pré-candidato terá direito a fazer ligações, a conversar com assessores, a, se quiser, sair, tomar uma água, né, ir no banheiro. Voltaremos então no segundo bloco, no segundo tempo, né, em que falaremos por 40 minutos somente sobre a saúde pública da cidade e da nossa região. E por fim, os últimos 5 minutos, no encerramento do Lucas, nós criamos um momento treta, né, o Bina? Bem denominado. Bem denominado, que o Lucas irá responder as perguntas enviadas pela Malu Bragança e pelo Rossano Farias. Ele terá 1 minuto e meio para cada resposta e depois mais 2 minutos para os agradecimentos e considerações finais. Então, vamos lá, Lucas. Quem é Lucas Menezes e por que você deve continuar sendo o nosso prefeito a partir do ano que vem? Bom, a primeira pergunta talvez seja mais difícil de toda a programação que a gente vai ter aqui, né? Eu sempre falo que nós falar de nós mesmos, nós tentar nos descrever é difícil. Como diria uma figura muito conhecida aí, eu prefiro que me interpretem do que ter que me explicar. Mas, de forma objetiva, tenho 32 anos de idade, natural aqui de São Gabriel, gabrielense de nascimento. Cumpri boa parte da minha vida da infância entre São Gabriel e também Rosário. Vivi uma parte da minha infância em Rosário do Sul, onde meu pai foi prefeito. Depois disso, outra parte da infância aqui em São Gabriel, até chegar a Porto Alegre para dar continuidade aí na vida de estudante e também com as primeiras experiências no mercado de trabalho, né? Com as primeiras experiências de trabalho. Sou formado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estava com uma pós-graduação em andamento em gestão de negócios, também uma outra que eu iniciei em administração pública. Essas, entretanto, ainda faltando alguma coisa para concluir, ainda que seja algum detalhe, mas em razão da missão que a gente assumiu, não consegui fazer a conclusão delas. E depois disso, depois que concluí o curso de graduação lá em
Porto Alegre. Retornei aqui para São Gabriel para ajudar nos negócios, nas atividades aí da família, até que veio um convite bastante inesperado, bastante surpreendente, para compor uma chapa e concorrer à eleição de 2020. A partir dali, a vida teve uma reviravolta. Assumi a condição de vice-prefeito ali no ano de 2021, no início de 2021, uma grande reviravolta na minha vida. Dediquei toda a minha vida, o período de 2021, para aquela missão, para aquela atuação na condição de vice-prefeito, e depois em 2022 uma reviravolta maior ainda. Aí o ex-prefeito Rossano tomou a decisão de concorrer e disputar uma vaga na Câmara Federal, e a partir de abril de 2022 eu assumi a condição de prefeito, que eu exerço com muito orgulho, com muita honra, sempre falo isso, uma missão que eu dedico toda a minha vida, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, toda a minha energia, todo o meu tempo, toda a minha vida, integralmente eu dedico para essa missão, que eu exerço com muito orgulho. E aí nós já entramos na segunda resposta. Nesse período, eu concluí 2 anos aí na condição de prefeito, em abril agora de 2024. E ao longo desse tempo todo, eu aprendi muito, eu evoluí muito, eu enfrentei muitas dificuldades, acertei e errei, não me furtei nunca de tomar decisão, de trabalhar, me dediquei muito, e ao longo desse tempo pude aprender bastante. Quando assumi, como tu falasse aí na abertura, era um pouco mais jovem ainda, 30 anos de idade, e muito menos experiência, não que seja experiente hoje, mas muito menos experiência naquele momento, muito menos bagagem naquele momento, muito menos conhecimento naquele momento. E nesse período todo, ao longo desses 2 anos, é uma história muito ampla, muitas passagens, muitos aprendizados, muitas conquistas, mas considero que estou pronto para poder encarar e executar uma nova missão, né? Na vida da gente, a gente por vezes precisa cumprir missão e respeitar os momentos que a gente está vivendo, respeitar o contexto, respeitar as circunstâncias, saber o momento que está vivendo e saber o que precisa ser feito. Muito bem, eu estou concluí o 2º ano à frente da prefeitura, na condição de prefeito. Pode continuar. E a partir de agora, me considero preparado, ainda mais preparado, para conduzir um novo projeto. Conduzir um novo projeto a partir de 2025, conhecendo a prefeitura muito mais do que quando assumi lá em 2022, conhecendo os problemas que vivem os municípios brasileiros, a real condição que vive o nosso município, a real condição que o nosso município oferece para trabalhar, conhecendo os gargalos, conhecendo as dificuldades, conhecendo onde nós podemos avançar, sabendo aquilo que nós avançamos, quais são as conquistas que nós precisamos preservar, dar continuidade nelas e enfrentando os problemas e os desafios de frente. Isso eu não abro mão. Ao longo de todo esse período, como eu disse, nunca me furtei. Sempre tivemos a atitude para enfrentar os problemas de frente. Conquistamos, evoluímos, entregamos, mas não alcançamos tudo que queremos. Muito longe disso. E eu me sinto absolutamente preparado, completamente preparado, em totais condições de conduzir um trabalho com segurança, preservando as conquistas que nós tivemos ao longo do tempo, e isso é muito importante. Nós não podemos correr o risco de andar para trás, nós temos que andar para frente, preservando as conquistas que nós temos, mas começando um projeto novo.
um projeto novo que tenha condições de entregar os resultados e as soluções que a população espera de nós. Com responsabilidade, com os valores que eu carrego ao longo da minha vida na administração pública e na minha vida privada, com honestidade, com seriedade, com responsabilidade, trabalhando muito, seguindo, né, da mesma forma, entregando a minha vida inteira, tudo que eu sei, toda a minha energia, aprendendo, junto com toda a nossa equipe e entregando resultado para a população. Esse é o nosso objetivo, de forma clara, de forma transparente, e é isso, essa mensagem que nós vamos levar para a população. Com objetivos claros, com metas claras, enfrentando os problemas de frente e propondo soluções que sejam viáveis. Claro. Desculpa te interromper, que nós já entramos nos 40 minutos aqueles, tá? Então, vou passar a palavra para o Bina para te fazer a primeira pergunta, porque nós recebemos várias perguntas aí no direct e pessoalmente aí pelo WhatsApp. Certo. Eu quero aproveitar que quem está nos acompanhando, já estamos com uma boa audiência aí, e passar para as pessoas que nós somos o Faladoc, para que as pessoas também compartilhem essa ideia, compartilhem aí a nossa rede social. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós somos o @faladoc_podcast. Repassem para as outras pessoas para que também elas possam aproveitar esses momentos que são muito bacanas, essas conversas que nós estamos tendo aqui. Na outra oportunidade foi a pré-candidata Malu, hoje o pré-candidato Lucas. Lucas, eu vou fazer a mesma pergunta primeira que eu fiz para Malu na outra edição. Uma coisa é tu ser criado dentro de uma casa onde não se fala de política. Outra coisa é tu viver dentro de uma casa onde se respira política. Tu és neto de um ex-prefeito de São Gabriel, tu és filho de um ex-prefeito de Rosário do Sul, então imagino eu que essa veia política já esteja circulando em ti desde os primeiros dias de vida. O que isso influencia, embora tu seja jovem, nesse teu momento enquanto atual prefeito e como pré-candidato para na eleição de 2024? Olha, Bina, esse é um assunto bem curioso, porque muito embora esse assunto realmente sempre tenha despertado o nosso interesse de todos nós. Meu pai é uma pessoa extremamente politizada, a minha mãe também é uma pessoa extremamente politizada, meus irmãos são extremamente politizados. Entretanto, embora o assunto seja do interesse, meus pais nunca, jamais nos incentivaram a seguir por esse caminho. Eu tenho 2 irmãos que seguem carreira na iniciativa privada. Meu irmão mais novo pretende ser colega de vocês, está cursando medicina lá na USP, em São Paulo. Meu irmão mais velho, Bruno, é formado em ciências atuariais, trabalha na iniciativa privada, no ramo de seguros. E, muito embora eu nunca tenha tido de casa esse incentivo para seguir nessa carreira, acabou que as coisas, muitas vezes a vida nos conduz por determinados caminhos e a gente acaba chegando nas posições que chega. Agora, esse foi um assunto que sempre dominou as rodas de conversa lá em casa e engraçado porque também são opiniões e posições muito particulares de cada um. Muitas vezes há também o embate, o enfrentamento dentro de casa com posições que são antagônicas, com posições que são divergentes, mas tudo dentro de um clima de respeito, num ambiente de cordialidade, respeitando, acima de tudo, as diferenças de cada um. Lógico que pude conviver, não pude acompanhar o meu avô quando foi prefeito aqui em São Gabriel. Tem um tio-avô que também foi prefeito aqui em São Gabriel, também não pude acompanhar, o tio Juraci. Mas pude acompanhar o meu pai em Rosário já no 2º e 3º mandato, porque o primeiro mandato dele eu também não era nascido. E a minha mãe acompanhou o mandato do meu avô aqui, acompanhou os mandatos do meu pai lá. Então eu acho que a influência que nós sofremos é de conviver com o meio político durante a nossa infância. Hoje eu convivo também, já tinha tido uma oportunidade de trabalhar lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro contato que eu tive com o meio político do Estado do Rio Grande do Sul, e essa influência é que nós temos de ter praticamente a vida inteira com esse tema
dentro das nossas casas, fazendo parte das nossas conversas, dos nossos debates, dos nossos diálogos, e muitas vezes não só a questão política local, mas estendendo para o contexto da política do Estado do Rio Grande do Sul, do país, do mundo. Esse debate sempre teve muito presente nas nossas vidas até hoje. E eu sempre gostei muito, os meus hábitos de leitura, eles pendem muito para a história política e militar, especialmente do Rio Grande do Sul e do país. E o meu pai também é um sujeito interessado muito nesse assunto. Então, o nosso debate, muitas vezes, ele retroage a tempos bem antigos e nós vamos para aquele debate daquele momento. Então, é um assunto que não se esgota muito, não se esgota nunca. É um assunto que é extremamente rico, que é composto de várias circunstâncias. É relevante para a sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que é isso. Sempre muito presente. A minha família sempre teve uma participação ativa aqui no meio. Cada um buscou dar a sua contribuição também. Infelizmente, o pai é muito bem lembrado lá em Rosário, meu avô aqui em São Gabriel, idem, da mesma forma. Isso é motivo de orgulho para nós. Perfeito. Lucas, uma pergunta que chegou bastante para nós, assim, um assunto. Recentemente tivemos um problema com o transporte público aqui na cidade. Sim. E eu te acompanho nas redes sociais já há alguns anos, né? E eu vi que tu foi bem enfático ali nesta questão. Eu queria saber de ti o que é possível fazer para melhorar o transporte público e o que realmente está acontecendo na esfera assim, desse problema que realmente aconteceu. Não, em primeiro lugar, para poder situar quem está nos acompanhando e eventualmente não esteja por dentro do que está acontecendo, nós aqui em São Gabriel, nós não temos um contrato de concessão do transporte coletivo, ou seja, um contrato com uma operadora que opere o transporte coletivo do município há muito tempo. E ao longo desse tempo que nós ficamos sem um contrato em vigor, nós tivemos uma operadora, uma empresa de transporte coletivo que presta o serviço a título precário. O que quer dizer título precário? Sem um contrato que estabeleça deveres, direitos, o regramento, enfim, do transporte como um todo. Nós sabemos que o transporte coletivo é um serviço essencial à população, um serviço público essencial, por isso uma concessão, ou seja, a administração pública concede ao privado a possibilidade de executar o serviço. E dentro desse contexto, ao longo destes anos, nós tivemos uma precarização desse serviço no município de São Gabriel. Vou me restringir ao meu período, para não estender muito também esse assunto. No meu período, a empresa deixou de fazer alguns horários, deixou de cumprir as linhas no horário noturno, depois deixou de cumprir as linhas nos finais de semana, depois deixou de fazer a linha da Unipampa, que levava os alunos lá para a universidade, e ao longo do tempo foi precarizando, piorando a prestação desse serviço. Em 2022, nós tentamos levar adiante um processo licitatório para buscar uma licitação para contratar uma empresa que cumprisse o transporte coletivo com deveres, direitos, um contrato válido, com regras claras estabelecidas. Infelizmente, a empresa que opera o transporte coletivo no município interpôs uma ação e foi concedida uma liminar interrompendo esse processo licitatório, e ela seguiu operando baseado nessa liminar do Poder Judiciário. E agora, no período de 2024, no mês de maio, não me recordo bem precisamente o dia, mas nós estávamos ali no pico desse evento que nós tivemos agora do excesso de chuvas, foi uma chuvarada violenta. Lá por umas 17 horas, 17h30, por aí, no final da tarde, eles mandaram um aviso para a prefeitura dizendo que no dia seguinte eles não
cumpririam um itinerário completo de 2 linhas, o Gabrielense Menino Jesus e a linha do Bonfim. Imediatamente eu chamei uma reunião de emergência, já era próximo das 19 horas na prefeitura, reuni toda a equipe, determinei que os ônibus da prefeitura fizessem as 2 linhas, o itinerário completo. Nós estamos vindo ali de um período de muita chuva, um período ainda que nós estávamos sofrendo com as enchentes. Determinei que os ônibus da prefeitura cumprissem integralmente esse itinerário e determinei também a equipe que editasse um decreto de calamidade pública no transporte coletivo do município. Entendi que foi uma medida completamente descabida, irresponsável com a população, não com o prefeito, com a população que atende, porque afinal a empresa de transporte coletivo, o seu cliente é o usuário, é o passageiro que utiliza desse transporte para poder se locomover dentro do município. É quem paga a passagem, né? É quem paga a passagem. Claro. E, portanto, uma decisão dessas é completamente irresponsável com o próprio cliente da empresa de transporte coletivo. E no momento, talvez o mais grave que nós tenhamos vivido agora nesse ciclo desde 2021, desde a pandemia. E com justificativas que não param em pé de maneira nenhuma. A empresa alegava falta de condições de transitar por aqueles trechos, de modo que no dia seguinte todos os ônibus da prefeitura passaram a cumprir o itinerário completo sem nenhuma ocorrência, sem absolutamente nenhum incidente, fazendo todo o itinerário da linha. Então eu considerei uma atitude completamente descabida, irresponsável e desleal. Não comigo, não com o prefeito, não com a prefeitura, mas com o usuário do transporte coletivo. Assinei um decreto de calamidade pública no transporte coletivo, convoquei uma reunião com o Poder Judiciário e o Ministério Público, o Poder Judiciário não participou, o Ministério Público participou, a doutora Elisiane estava ilhada ainda em Porto Alegre, participou por videoconferência, ela ainda estava com dificuldade de conseguir sair lá de Porto Alegre, junto com a nossa equipe, e eu anunciei todos os passos que faria. Ou seja, o decreto de calamidade pública, a tentativa de contratação a título precário e emergencial de uma empresa que cumprisse aquele itinerário, e depois disso a transição para que essa empresa pudesse cumprir. Assim nós fizemos. Hoje nós temos uma outra empresa operando a linha do Gabrielense Menino Jesus. A empresa mais uma vez entrou com um mandado de segurança buscando anular o contrato que nós fizemos com essa empresa que está operando a linha do Gabrielense. Nós estamos contestando a ação, mas a ação está em curso. Inclusive eu fiz um vídeo alertando a população para esse risco, porque a nova empresa, com um contrato emergencial, ela tem regras, ela tem deveres que ela precisa cumprir. Itinerário, horários, a condição dos ônibus, tudo isso está estabelecido num contrato que dá garantia para o usuário de que ele vai ter o transporte coletivo naquelas condições. Eu não posso permitir que a população fique refém de uma empresa que, a seu bel prazer, abandona horário, abandona dia, abandona linha, abandona trecho, abandona itinerário e a população fique refém dessa empresa. Não podemos admitir. É o que eu falo e falei inclusive na audiência pública. O interesse público sempre se sobrepõe ao interesse privado, ainda mais quando se trata de um serviço que é essencial à nossa população. Perfeito. Também, Bina. São vários assuntos, né, que difícil, pipocam, né? Aqui na questão que envolve um atual prefeito, né, e postulante a uma nova eleição. Então eu preciso passar para a questão da água, Lucas. E já fiz esse questionamento para outra postulante à prefeitura, a pré-candidata Malu. Vou fazer da mesma forma também, e prometo não ser mais repetitivo nesse nosso podcast hoje. Explica para nós, para essa imensa audiência, como se nós tivéssemos 6 anos de idade. Qual é o problema da São Gabriel Saneamento com a população de São Gabriel?
Por que que existe essa ojeriza tão grande da população, dos meios em geral, com a São Gabriel Saneamento e de que forma se porta o serviço, o Poder Executivo com relação a São Gabriel Saneamento? Olha, de forma bem direta, me parece que a imagem negativa que a concessionária tem frente à nossa população, ela é resultado de um serviço que não correspondeu na sua integralidade à expectativa que a população depositou na concessionária. É importante nós dizermos também que o processo de construção de redes de saneamento é um processo que causa muito prejuízo, muito dano, muito estrago na infraestrutura de um município. É importante dizer também que quando a concessionária se instalou aqui no município de São Gabriel, nós tínhamos cerca de 12% da população, das residências atendidas com esgotamento sanitário. Hoje, esse número se elevou para mais de 60%. E, logicamente, isso se fez com canalização de esgoto, com construção de redes de esgotamento sanitário, redes que danificaram as vias públicas, redes que causaram danos também em vias não pavimentadas, vias pavimentadas, vias asfaltadas, vias calçadas, vias não pavimentadas, e muitas vezes não teve, dentro dessa obra, a qualidade esperada pela população. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós sabemos que o serviço de saneamento básico, ele é composto do fornecimento de água tratada, que chega em todas as casas, e também no serviço de coleta e tratamento de esgoto, mas são dois serviços diferentes. E a população que tinha esse índice de 12% de saneamento, de coleta e tratamento de esgoto, quem estava fora desses 12% pagava, faturava apenas o que consumia de água. Esse índice que saltou de 12% para mais de 60%, toda essa população passou a ter uma despesa adicional. Além do pagamento da fatura da água, do que consome da água, passou a pagar também uma fatura de esgoto. E nós sabemos, nós não gostamos também de ter mais uma despesa. Isso eu considero outro motivo importante. Até porque é um serviço que não é visível aos olhos. A coleta e tratamento de esgoto é um serviço que não é visível aos olhos. O fornecimento de água, sim, nós entendemos. Claro. Mas a coleta e tratamento de esgoto não. Entretanto, é um serviço que é extremamente importante, vocês sabem muito melhor do que eu, no que diz respeito à saúde pública. Tanto é que o legislador, o Congresso Nacional, estabeleceu as metas para o marco do saneamento. Até 2033, obrigatoriamente, todos os municípios brasileiros terão que ter 99% das residências atendidas com água potável e 90% das residências em zona urbana com atendimento de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, esse processo, todos os municípios brasileiros terão que passar por esse processo. E sempre me pergunto, mas e se os municípios não cumprirem o que está estabelecido no marco? Bom, eles deixam de receber as transferências constitucionais. Incentivos. Fundo de participação dos municípios, ICMS, que está sofrendo queda e tudo mais. Nenhum município se sustenta sem essas receitas. Então, todos os municípios terão que cumprir. Tanto é verdade, a Corsã estatal passou por um processo de privatização para poder ter condições de fazer os investimentos necessários para que os municípios que são atendidos pela concessão da Corsã atendessem às metas estabelecidas no marco do saneamento. Então, eu considero esses dois fatores como os principais que, ao longo da história, fizeram com que a população tivesse uma imagem negativa
da concessionária. E eu costumo tentar separar esses assuntos para poder compreender melhor. O serviço, as obras executadas pela concessionária, elas são de boa qualidade? No geral, eu diria que não. Infelizmente, não. E também não é exclusividade da nossa concessionária. As concessões de saneamento, infelizmente, elas apresentam obras que não são condizentes com a nossa expectativa. Segundo ponto, o serviço de água e esgotamento sanitário é um serviço satisfatório? Considero que sim. Inclusive, fizeram uma denúncia no Ministério Público alegando má qualidade da água, contaminação da água. O Ministério Público fez todas as apurações, todas as investigações junto com a agência reguladora e determinou o arquivamento daquele expediente. Ou seja, não se verificou nenhum risco, absolutamente nenhum risco quanto à saúde da população que ingere a água da concessionária. Outro ponto importante, com a redução da tarifa de esgoto que nós alcançamos, hoje o usuário que é atendido por água e esgoto da São Gabriel Saneamento, ele paga 40% a menos do que o usuário da Corsan. E se nós formos comparar com outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, nós aqui em São Gabriel nós pagamos uma fatura menor, tanto com relação, comparado a concessões privadas, como é o caso de Uruguaiana, que tem um outro operador lá no município de Uruguaiana, quanto a empresas estatais que operam. Por exemplo, Porto Alegre tem o departamento lá de água e esgoto, Bagé tem o departamento de água e esgoto, enfim. Então, se nós compararmos a tarifa que é paga aqui em São Gabriel com os demais municípios, tanto operadores públicos quanto operadores privados, nós pagamos uma fatura menor. Isso é vantagem para a população, porque é mais dinheiro que fica no bolso para outras despesas e outras necessidades da população. Então, de forma, tentando resumir um assunto que é extremamente complexo, ele não é simples, a gente também poderia levar um programa inteiro aqui só sobre isso, falando, né? Só sobre saneamento, mas na minha visão é isso, tem aspectos que são negativos na concessão aqui de São Gabriel. Obras são negativos. Pagamento, necessidade de pagamento adicional. População que é atendida por um serviço passa a ser atendida por outro serviço, isso gera um aumento da despesa. Isso é um fator que cria uma imagem negativa. Por outro lado, são serviços também essenciais que têm uma qualidade satisfatória e que são mais baratos se comparados a outros operadores privados e públicos do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. O Lucas, só para nós fazer a gente já temos 15 minutos ainda nesse bloco. Trocar um pouquinho de assunto. E mês passado tivemos a pior enchente provavelmente a pior enchente da história do Rio Grande do Sul, né? Devastou diversas cidades, a região metropolitana ficou totalmente alagada, mas graças a Deus São Gabriel não foi tão afetada quanto essas outras cidades. Teve alguns problemas, mas poderia ter sido pior. O que é preciso fazer em termos de infraestrutura urbana, tá? Para que a gente se blinde na nossa região, fique blindado dessas enchentes que provavelmente, por toda a questão meteorológica, elas se tornem cada vez mais comuns. Já visto essa noite, essa madrugada, a imensa chuva que nós tivemos. O que é preciso fazer, o que é preciso melhorar em termos de infraestrutura urbana para a nossa região? Esse é um assunto que entra muito em pauta a partir de agora, a partir, obviamente, desse evento que nós tivemos agora no mês de maio, no estado do Rio Grande do Sul. E, logicamente, que cada município, cada cidade apresenta uma realidade. E, em cima dessa realidade, é que nós temos que buscar alternativas, soluções para buscar prevenir, para buscar proteger a população e a cidade, de modo geral. Como tu falasse aqui, São Gabriel, embora tenha sido atingida, nós tivemos aqui praticamente 600 residências atingidas pela enchente do rio Vacacaí. Ainda assim, felizmente, nós não tivemos a perda de vidas. Eu sempre falo que nessa situação,
o nosso primeiro objetivo é resguardar a vida das pessoas e das famílias, deixar as pessoas e as famílias em segurança. Felizmente conseguimos isso. Mas as perdas materiais, os prejuízos materiais foram enormes, gigantes. Eu estive visitando algumas casas que foram afetadas, atingidas, famílias que perderam absolutamente tudo. As famílias que moram já nas regiões ribeirinhas, que já estão, infelizmente, habituadas ao longo do tempo com as enchentes, elas têm o hábito de subir os utensílios, os objetos, porque sabem que a água vai alcançar até um determinado ponto, depois vai baixar, desce e recupera e reutiliza aqueles materiais. Dessa vez não foi possível. Teve residências que a água simplesmente tapou e tudo que havia dentro daquelas casas foi perdido. Ou seja, o prejuízo material também foi muito maior em comparação às enchentes anteriores. Eu considero que nós iniciamos já esse debate, essa conversa sobre projetos que tenham a condição real de trazer proteção à nossa cidade e à população. E dentro desses projetos tem várias linhas de projeto. Uma alternativa que sempre vem à tona, uma opção, seria retirar as famílias que moram em regiões de risco a partir de projetos habitacionais, alocar elas em situações, em regiões mais seguras, que não sejam vulneráveis às enchentes. Inclusive, nós, em meio à enchente ainda, fizemos uma reunião com o ministro da cidade, Jader Filho, e o escopo da reunião era esse. Ele questionava cada município quantas famílias em zona de risco o município tem áreas livres de alagamento, se tem, qual a infraestrutura dessas áreas para um futuro loteamento habitacional. Nós fizemos todo esse mapeamento, caminhamos ao Ministério das Cidades e apresentamos a proposta do município de São Gabriel para a retirada dessas famílias. Essa seria uma alternativa. Outras alternativas também existem no sentido de estruturas de engenharia que possam proteger essas regiões que são mais ribeirinhas. Essa é uma discussão que é bastante técnica, que envolve muito o setor de engenharia civil, engenharia ambiental, e que também pode garantir um certo grau de proteção. E aí entra talvez o detalhe mais interessante nesse ponto. O Muro da Mauá, lá conhecido por todos, em Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre, a discussão que havia naquele momento na cidade era tirar o muro. Era sobre a derrubada do muro. Porque todo mundo acreditava naquele momento que o muro era apenas para poluir visualmente a cidade de Porto Alegre. Todo mundo queria ter aquela vista belíssima para o Guaíba, passar ali na Mauá, poder enxergar o rio Guaíba, ter a vista do pôr do sol e tudo mais. E agora, quando o muro foi posto à prova de uma forma extrema, ele mostrou o seu valor. Entretanto, não foi suficiente para evitar que a água invadisse a cidade. Quando ele foi projetado, depois da enchente de 1940, imaginavam que jamais haveria uma outra enchente capaz de superar o Muro da Mauá que foi projetado. Ou seja, naquele momento, era uma solução segura. Em 2024, passou a não ser mais uma solução definitiva. Exatamente. Então, as estruturas de engenharia, elas são projetadas, elaboradas, pensando numa proteção completa. Portanto, é muito difícil nós termos a garantia, ainda mais com tudo que vem acontecendo no aspecto de mudança climática, de que não teremos outros eventos capazes de atingir a nossa cidade. Também temos alternativas com zonas de amortecimento de enchente no entorno dos rios, também uma outra solução que foi apresentada, mas eu penso que o fundamental, a partir de agora, é nós ampliarmos esse debate com todas as ações que são possíveis. É importante dizer também que o orçamento dos municípios, ele é insuficiente, ele não é capaz de suportar, de financiar obras dessa proporção. Nós precisamos da atuação conjunta, eu tenho falado muito isso, da atuação conjunta município, estado
e união para poder chegarmos nessas soluções, mas o importante é nós termos projetos que sejam claros, que sejam objetivos e que sejam viáveis de serem feitos, com o apoio do Estado, com o apoio da União. Seja a solução do habitacional, seja a solução da engenharia, seja a solução ambiental. O fundamental é que, a partir de agora, nós todos que fomos atingidos por essa enchente, que nós tenhamos projetos claros e objetivos para tentar proteger as cidades e a população para que não se repitam essas perdas na zona urbana. Perfeito. Nós estamos falando das perdas na zona urbana, mas na zona rural também as perdas foram gigantescas, e aí, claro, nós falamos de perdas econômicas, perdas no setor produtivo, e isso, ao meu ver, eu tenho batido muito nessa tecla com o governo do estado. Nós viemos de 2 verões de estiagem severa, e nesse verão que nós tínhamos uma boa expectativa em relação à safra, ela literalmente se foi por água abaixo. Então nós temos que pensar também em ações e medidas que busquem proteger essa produção do estado do Rio Grande do Sul. Precisamos proteger em primeiríssimo lugar a vida humana. A ação humanitária vem em primeiríssimo lugar, mas a produção precisa ser protegida também para que o estado do Rio Grande do Sul possa se reerguer e restabelecer o protagonismo que sempre teve. Nós temos um dado da Fiergs que diz que 90% da indústria gaúcha foi afetada pela enchente. Sabemos que a região mais industrializada está na metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos, a partir de agora, pensar também em ações e medidas que busquem proteger o setor produtivo, para que o estado do Rio Grande do Sul possa retomar um caminho de crescimento que seja seguro. E a nossa região é dependente do setor do agronegócio, né? Totalmente, né? Totalmente. Lucas, fazendo um gancho ainda nessa questão, temos 6 minutos, e tentando ser rápido, tem muita coisa para perguntar para ele, nós vamos ter que invadir o espaço da saúde, que é muita pergunta. Tu és do União Brasil, governador do estado é PSDB, presidente da República PT. Então tu estás muito mais dentro da política do que nós. E tu achas que existe um alinhamento de intenções que possa ajudar essas cidades do estado do Rio Grande do Sul a partir dessa, vamos colocar assim, como dizia o Paulo Santana, essas idiosincrasias que podem acontecer, políticas? Tu acha que existe um alinhamento que possa fazer com que o Rio Grande do Sul se reerga a partir do momento de que existe um presidente que é de um partido, de uma forma de governar, um governador do estado de outra forma bem diferente? Infelizmente, e falo de forma sincera, não existe esse alinhamento. Não existe esse alinhamento. Basta nós vermos que nós temos um governador do estado do Rio Grande do Sul, eleito pela maioria da população, e nós temos um ministro quase que interventor no estado do Rio Grande do Sul para tratar sobre a recuperação, as ações, enfim, de enfrentamento à estiagem. Eu uso o próprio exemplo dos municípios. Nós tivemos reuniões, municípios afetados, FAMURs, com o governo federal, que não havia um representante do governo do estado. E nós também tivemos reuniões FAMURs, entidades representativas, com os representantes do governo do estado, que não havia um representante do governo federal. Isso é bem grave. Parece que, infelizmente... Não há alinhamento, né? Nenhum alinhamento mais do que isso. Me parece que, infelizmente, houve em alguns momentos uma disputa pelo protagonismo das ações. Eu acho que isso não deveria jamais, em momento algum, e muito menos numa situação absolutamente extrema que vivia o estado do Rio Grande do Sul e ainda vive, jamais deveria haver. O que deveria haver era uma comunhão de esforços, absolutamente todo mundo junto, deixando as diferenças, as divergências, as posições ideológicas de lado para poder trabalhar em benefício da população gaúcha. Mas, infelizmente, nós não temos esse alinhamento e, mais do que isso, no momento mais grave, me parece que houve ainda uma disputa por protagonismo. Isso é o que preocupa para o futuro.
porque aquilo que eu falei das ações que precisam ser apresentadas, elas dependem de um alinhamento entre os três entes. Então, aproveitar esse gancho aí, ainda temos quase 4 minutos, como é que tu pretende trabalhar essa parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que possa trazer recursos para a nossa região, para melhorar não só a infraestrutura agora pós-enchente, mas para também outros recursos aí que possa alavancar a cidade de São Gabriel? Buscar cada vez mais estreitar o diálogo e buscar cada vez mais o convencimento dos demais entes sobre a importância dos projetos e das medidas apresentadas. Eu, ao longo desses 2 anos, eu estive em Brasília 2 vezes. Pretendo ir a terceira agora, porque está sendo programada uma marcha dos prefeitos gaúchos, dos prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, agora no início de julho, para pedir socorro para o governo federal, porque as receitas do estado dos municípios gaúchos, do estado do Rio Grande do Sul, elas estão apresentando uma queda brutal, severa, desde o mês de maio. Os municípios gaúchos estão inviabilizados, inclusive, de cumprir com as suas obrigações dentro do ano de 2024, se esse quadro não for revertido. Então, fui pela terceira vez nesses 2 anos agora a Brasília. E pretendo estreitar mais esses contatos num futuro governo. Nós precisamos de uma equipe técnica qualificada que seja capaz de elaborar, de construir esses projetos que são necessários para o futuro, mas precisa de muito esforço político, de muita costura e construção política para nós conseguirmos alcançar esses recursos que são necessários. Infelizmente, dentro da lógica política existente no nosso país, ente federal controlando a grande parte do orçamento público, o estado com uma parte maior e o município com a menor parte, não nos resta outra forma. Nós precisamos buscar junto do governo do estado, junto com o governo federal, esses recursos que são necessários para essas obras. Outra linha que nós temos trabalhado também é a linha dos financiamentos. Alguns bancos oferecem linhas de financiamento para os municípios. Logicamente que o município precisa estar organizado na sua vida fiscal, na sua vida financeira, nas suas despesas, para poder alcançar esses recursos. Mas é uma outra possibilidade existente para determinados projetos. Um exemplo, eu substituí toda a iluminação pública da cidade com uma linha de financiamento do Banco Europeu de Investimento que nós alcançamos pelo BRDE. Uma linha de financiamento com um custo muito menor do que o custo das linhas de financiamento dos bancos brasileiros, porque ele é indexado na variação do euro, e com essa economia que nós já estamos tendo na conta de energia, ela é suficiente para pagar o financiamento que tem carência, inclusive. E o Banco Europeu, os investimentos estrangeiros, eles são muito focados em soluções com viés ambiental. Ou seja, obras de infraestrutura, obras que produzam, que geram algum tipo de poluição, não é o foco deles. Agora, soluções e obras que tenham ganho ambiental, esse é um mote do investimento estrangeiro. E como nós estamos falando entre as obras necessárias, aquelas obras que têm um impacto ambiental positivo, é possível que nós consigamos no futuro também recursos via financiamento para poder tocar essas obras. Perfeito. Ô Lucas, chegamos aos 40 minutos aí do primeiro bloco. O pessoal que está nos assistindo na live que entrou há pouco, existem umas regras aqui pré-estipuladas com os pré-candidatos e nós vamos fazer um break agora de 5 minutos, né? Para resetar alguns aparelhos aqui que precisam para a live poder continuar. No segundo bloco teremos 40 minutos falando sobre saúde pública e nos 5 minutos finais o nosso momento treta, né, o Bina, com as perguntas dos outros 2 pré-candidatos. Aguardem e entrem de volta na live. E vai ter 2 presentes aqui para a gente entregar para o prefeito. Um para ele, uma caneca igual a essa nossa, que é
um oferecimento da nossa parceira, né, Bina? A Guapa. E um presente que não é para ele, mas que é um presente para uma escola municipal que a gente está muito orgulhoso de dar. Então, voltem conosco no próximo bloco, que vai ser bem bacana. Não perca. Boa noite de novo, para quem não estava nos acompanhando. Voltamos para o segundo bloco da nossa live, do nosso episódio do Fala Doc, hoje aqui com o prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes. Lucas, esse bloco ele é dedicado basicamente a falarmos sobre a saúde pública aqui da nossa região. No episódio 1, nós tivemos a honra de receber aqui o provedor da Santa Casa e o Paulo Almeida, que é diretor técnico. E fizemos uma pergunta para eles. O que seria possível fazer para melhorar o tendão de Aquiles do hospital, que é a porta de entrada, a emergência, o PA, onde acumulam muitos pacientes ali e eventualmente tranca o fluxo do atendimento? Eu queria saber de ti, Lucas, qual a ideia, qual o planejamento para a partir de 2025, tu permanecendo como prefeito de São Gabriel, o que pode ser feito para otimizar e melhorar a qualidade de atendimento da população que chega até a emergência do hospital? Bom, vamos começar então pelo pronto atendimento 24 horas, que é um serviço que é financiado, tem o seu financiamento pelo município de São Gabriel. Nós investimos lá aproximadamente 300 mil reais por mês para mantermos o serviço do pronto atendimento aberto 24 horas por dia, com os médicos especialistas de sobreaviso, inclusive com as especialidades de sobreaviso, e com o serviço 24 horas por dia e gratuito para toda a nossa população. Nós verificamos efetivamente alguns picos de demanda no nosso pronto atendimento que em algumas razões acabam gerando algum prejuízo no atendimento, na qualidade do atendimento. Eu já estive conversando com o provedor Silon e também com o Dr. Paulo Almeida, traçando algumas alternativas que sejam possíveis, que sejam viáveis, para nós buscarmos garantir um padrão de qualidade e de excelência no nosso pronto atendimento. Esse é o objetivo. Antes disso, preciso dizer também que nós, lá na Secretaria de Saúde, lá na unidade Brandão Júnior, nós mantemos lá o terceiro turno de atendimento aberto também a toda a nossa população. Isso foi um legado que ficou da pandemia, um bom legado, daqueles legados positivos que ficaram da pandemia. Nós tomamos a decisão de manter o terceiro turno lá no Brandão Júnior, justamente para proporcionar esse atendimento no horário noturno para a população que precisa. Muitas vezes a população que trabalha em horário comercial no dia todo tem essa opção de atendimento lá na unidade do Brandão Júnior. E segundo ponto, justamente porque essa demanda que recai lá no Brandão no terceiro turno, se não tiver o terceiro turno, ela vai recair no pronto atendimento da Santa Casa, gerando ainda mais demanda para a nossa Santa Casa para o pronto atendimento. Então, uma das alternativas que nós pensamos é poder ampliar esse atendimento no terceiro turno pela Secretaria de Saúde, e pensamos também em ampliar o atendimento do pronto atendimento da Santa Casa em parceria com o município. Seria uma espécie de um novo ambulatório que tivesse a condição de atender casos com menor gravidade, fazendo um filtro mais apurado, uma seleção mais apurada daqueles casos que requerem uma atenção de maior gravidade, daqueles que podem ser encaminhados para um fluxo de atendimento diferenciado. Então, são alternativas que nós traçamos, que nós pensamos em conjunto com a Santa Casa. Agora, é importante reafirmar uma posição nossa. A nossa Santa Casa,
é a nossa principal instituição de saúde do nosso município. E o que nós reafirmamos sempre é o compromisso de seguirmos investindo na nossa Santa Casa para garantir um atendimento de qualidade para toda a nossa população. O convênio garante um repasse anual superior a 8 milhões de reais, entre os mais diversos serviços que são conveniados entre o município e a Santa Casa. Esse convênio, não tenho dúvida nenhuma, que ele garantiu uma evolução muito importante do serviço prestado pela Santa Casa. As condições de infraestrutura, os serviços oferecidos. A Santa Casa é referência para a nossa região, para vários municípios em algumas especialidades, também por conta desses investimentos que o município vem fazendo ao longo dos anos. E o que eu reafirmo sempre é esse compromisso com essa instituição. Nós fizemos um esforço gigantesco, um esforço enorme para poder repassar todos esses valores e cumprir com esse convênio com a nossa Santa Casa. Porque nós acreditamos na instituição, porque nós acreditamos na qualidade do serviço que é oferecida e principalmente porque nós acreditamos que é o melhor local para atender a nossa população e queremos que a Santa Casa cada vez mais tenha mais serviços oferecidos para que a população não tenha que se deslocar, não tenha que viajar até outros municípios para ter esse atendimento. Um exemplo disso é o serviço de oncologia, que depois de muito tempo, de vários anos sendo lutado, hoje é uma realidade não só para a população de São Gabriel, e mais 5 municípios que são atendidos lá. Esse é o nosso objetivo, cada vez mais tornar a Santa Casa uma referência para a nossa população e também para a população dos municípios vizinhos. Perfeito. Lucas, eu imagino que assim, ao longo desse tempo lá, já está praticamente terminando esse mandato, em que tu está cumprindo uma segunda parte dele, o grupo já tenha feito uma análise do que tenha funcionado bem na saúde, o que não tenha funcionado ainda a contento do que se imagina. E até por isso também imagino que tu queira seguir no mesmo trabalho para colocar aquelas coisas que ainda faltam. Dentro das unidades básicas de saúde, o que a prefeitura identifica que ainda possa melhorar, que ainda possa evoluir? Em primeiro lugar, a avaliação que nós fizemos é do conjunto da saúde como um todo. Logicamente que nós temos pontos a serem melhorados nas unidades de saúde. Se formos buscar dentro das 11 unidades de saúde que nós temos, em cada uma delas nós temos alguns pontos a serem melhorados. Em algumas delas são detalhes, em outros são melhorias mais significativas que precisam ser feitas, mas eu prefiro considerar a saúde como um todo dentro dessa avaliação. E dentro da área de saúde, nós temos ações que são de prevenção à saúde e temos ações que são de saúde curativa, né? Como nós dissemos. Só um minutinho. Teve um probleminha aqui, zerou o meu cronômetro. Quanto tempo tem da live agora, da segunda live aí? Consegue ver, Bino? Aqui no meu não aparece ainda. 8 minutos e 41. 8 minutos, tá. Desculpa, Lucas. Tá, perdão. Sem problema. Ganhou mais 10 segundos. Tá reposto do tempo. Pode trocar a ficha aí. Então, as unidades de saúde, elas funcionam muito como uma porta de acesso do sistema de saúde para a população, localizadas nos territórios, nas regiões onde a população reside, ou seja, elas resguardam essa proximidade com a população. Nós temos as equipes de estratégia saúde da família, os agentes de saúde que inclusive fazem visitas às residências, às famílias, fazendo todo esse acompanhamento. Então, considero que a unidade de saúde ela é um elo, uma porta de entrada, um ponto de contato com a população e o sistema de saúde.
Temos pontos a serem melhorados, sim, mas considero que de modo geral, na média, nós temos um bom atendimento no que diz respeito às unidades de saúde. Agora, ampliando isso tudo, ao município, dentro da disposição e das responsabilidades dos entes, ao município cabe a atenção básica a partir das unidades de saúde, ao Estado e ao Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade. Onde eu verifico os principais gargalos que nós enfrentamos hoje. Quando estes pacientes necessitam de um atendimento, de um encaminhamento para algumas especialidades de média e alta complexidade, pelo famoso sistema do GERCOM, que é o gerenciamento da Secretaria de Saúde do Estado, nós encontramos algumas dificuldades bem significativas. E isso acaba fazendo com que esse paciente permaneça muito tempo na fila, aguardando esse encaminhamento, aguardando esse atendimento. Isso é uma situação que chega para nós toda a semana, chega um caso diferente. Nós sabemos que algumas especialidades são bem escassas no mercado, são raras, mas o que nós temos defendido muito perante o governo do Estado é que o governo do Estado tenha um olhar diferente para a nossa região. As referências em saúde, o sistema de referências utilizado pelo governo do Estado, ele funciona muito bem em regiões onde os municípios são próximos. Se nós considerarmos a região metropolitana, que agora foi bastante afetada, a região do litoral, região da Serra Gaúcha, os municípios ficam relativamente próximos, no entorno. Agora, se considerarmos a nossa região da fronteira oeste ou da campanha, muitas vezes precisa deslocar um paciente 400 quilômetros, 300 quilômetros para ter esse atendimento. E às vezes são pacientes graves, né? Normalmente são pacientes já num grau de gravidade morbidades, né? maior. Então, nós temos defendido perante o governo do Estado que amplie essas contratualizações, e aí, quando eu falei antes, na Santa Casa ser uma instituição de referência, eu também estou falando desse assunto, que o Estado amplie essas contratualizações com os nossos hospitais aqui da região para oferecer esses serviços adicionais, essas especialidades adicionais. Além disso, nós implementamos também, me orgulho bastante, lá no Brandão Júnior, o serviço de telemedicina. Nós temos algumas especialidades que são ofertadas aos pacientes na modalidade telemedicina. Os pacientes não são obrigados, é atendido quem quer ser atendido, quem tem interesse em ser atendido, mas ali nós conseguimos atender pacientes que estavam aguardando há mais de um ano, por exemplo, para uma consulta de dermatologia, por exemplo. Que é uma consulta que eventualmente ela realmente pode ser resolvida por telemedicina, né? Que é uma especialidade que eventualmente, em alguns casos, pode ser solucionada por uma consulta de tele. Então, de modo geral, eu enxergo que aí nós temos os principais gargalos e nós, enquanto unidades de saúde, logicamente que nós temos que atuar para buscar corrigir o que precisa ser corrigido, melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Conseguimos avançar em algumas unidades de saúde no aspecto da infraestrutura, melhoramos a infraestrutura, ainda foi no meu período, aparelhos de ar-condicionado também para levar mais conforto para os pacientes que buscam unidade de saúde, mobiliário, nós estamos constantemente buscando material para não faltar, dentistas, enfim, também com um concurso público que nós realizamos também, garantimos o preenchimento das equipes para poder fazer esse atendimento, mas ainda temos pontos a avançar sim. Em cada uma das unidades de saúde, com esse mapeamento, temos pontos, detalhes em alguns casos, mas que no final das contas fazem a diferença. Só fazer um ganchinho, bem rapidinho, vou fazer um gancho. O prefeito vai. falou concurso público, porque tem uma pergunta aqui que tinha ficado da outra, que a gente pode aproveitar agora. As pessoas perguntam se ainda existem muitas pessoas a serem nomeadas e se, em caso existem, ainda demora essa nomeação.
Existem, não muitas, algumas pessoas ainda a serem nomeadas. Nós temos o quadro no município, lá onde existe a previsão de vagas a serem preenchidas, e nós, ao longo desse tempo, desde a homologação do concurso, nós viemos buscando preencher essas vagas. Entretanto, existem casos de pessoas que não aceitam, que não preenchem as vagas, que não ocupam as vagas e acabam abrindo a possibilidade de novos chamamentos. Por outro lado, tem algumas funções também que os candidatos aprovados ainda não foram chamados. Então, eu diria, não são muitos, mas sim, existem alguns para serem chamados ainda, para serem nomeados em diferentes funções, aí em diversas funções. Claro. Pegar um link aí a gente está falando da atenção básica, da saúde, de posto de saúde mesmo. Essa pergunta aí eu fiz para a pré-candidata Malu Bragança, eu vou repetir ela para ti. No governo Dilma, nós tivemos o início do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Depois esse programa ele foi descontinuado no governo Bolsonaro e recentemente no atual governo ele voltou a ser implantado com alguns canetaços, né? E dentre esses canetaços foi colocado que a necessidade do Revalida, que é a prova aquela que autentifica que o médico realmente é médico estrangeiro, ela não precisaria necessariamente ser realizada nesse primeiro momento. Queria saber assim, o Mais Médicos ele ajudou São Gabriel num período que a gente enfrentou a pandemia, que foi necessário. Até que ponto o Mais Médicos ele é importante para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Saúde nesse momento? E qual a tua opinião referente a esse programa? Bom, são várias perguntas em uma só. Desculpa, sou complexo. Vamos por partes. Vamos por partes. A iniciativa do Mais Médicos, naquele momento, retornando lá ao ano de 2014, 2013, por aí, aproximadamente, né? Uma iniciativa que eu considero, dentro daquele contexto, dentro daquele momento que nós vivíamos, uma iniciativa que buscava alcançar um objetivo, ou seja, oferecer ou levar o profissional médico às regiões mais distantes dos grandes centros. Eu não se fala só no interior do Rio Grande do Sul, mas no interior do norte brasileiro, no interior do nordeste brasileiro, enfim, regiões mais afastadas dos grandes centros. Ocorre que, ao longo do programa, verificou-se em muitos casos que aqueles profissionais que estavam dentro do programa, embora tivessem a maior boa vontade no atendimento, em muitos casos o seu atendimento não era capaz de solucionar a contento o problema das pessoas. E com isso, em alguns casos, se verificou uma distância muito grande entre o atendimento que era feito por esse profissional em comparação ao médico formado pela medicina brasileira. Depois desse tempo, o programa foi descontinuado ou adaptado no governo Bolsonaro, porque inclusive nós recebemos alguns médicos brasileiros pelo programa, sendo que precisavam cumprir com as provas estabelecidas, com a realização, os requisitos todos exigidos, e agora retornamos mais uma vez. O programa, no sentido de suprir a falta, a carência de médicos nos municípios, nas regiões mais distantes, ele cumpre com o seu objetivo. Qual é a nossa preocupação? É exatamente a capacitação e a qualidade que esse médico entrega no seu atendimento. Então, nós ainda temos, vocês sabem, é um profissional que é
raro no mercado e também por conta das carreiras que são oferecidas pelos municípios, vamos falar como um todo, pelo serviço público, muitas vezes se encontra dificuldade em conseguir esse médico para ser servidor do município. Nós tínhamos, antes da realização do concurso público, vários contratos temporários com profissionais médicos das mais diversas especialidades. Depois, na realização do concurso, novamente abrimos vagas para várias especialidades de profissionais médicos, no entanto, não conseguimos preencher todas elas. E aí precisamos recorrer ao programa para podermos suprir as equipes com os médicos que são necessários. Não considero que nós possamos fazer uma generalização sobre todos eles, entretanto, a preocupação que nós temos é essa, em relação à capacitação que esses médicos vêm para fazer esse atendimento e o padrão de atendimento que está sendo oferecido à população. Eu concordo contigo, é o que eu penso também. Dina? Eu escutei muito, com muita atenção o que tu dizia com relação, Lucas, à questão da Santa Casa. E a Santa Casa, nós já tivemos aqui o nosso primeiro episódio, né? E como o Romeu bem alertou e comentou, e está lá no Spotify, inclusive, né? Para quem quiser acessar. Teve um problema de áudio. Teve um problema, lembra que no primeiro episódio... Mas está lá? Mas tá lá, primeiro episódio. O provedor e tal. Lucas, assim, essa questão do terceiro turno me parece uma questão interessante, porque descentraliza um pouco. Às vezes eu sinto pena da Santa Casa. Às vezes eu sinto pena do pronto atendimento, das pessoas que estão trabalhando lá. Porque todos nós sabemos o grau de esgotamento que se passa numa emergência, né? E muitas das vezes parece que se tornou histórico a Santa Casa sendo uma mãe de todo e qualquer problema. Eu tenho uma dor de cabeça, eu vou pronto atendimento. Porque é mais perto da minha casa, é central e coisa e tal. Eu tô com uma dor de barriga há 7 dias, eu vou para a Santa Casa. Enfim, às vezes são coisas que podem ser resolvidas na unidade básica de saúde. Existe algum projeto, alguma demanda, alguma situação que descentralize, porque tu disseste, daqui a pouco nós vamos aumentar lá, porque não queremos afastar as pessoas da Santa Casa. Mas não existe alguma outra possibilidade, em se pensando em futuro, nessa pré-candidatura do Lucas Menezes, para que também se pense num fenômeno de centralizar um pouco aquela situação e realmente deixar esse estudo, basicamente o pronto atendimento, voltado para o que realmente é necessário? Eu concordo que essa descentralização seria dentro de um cenário ideal para nós. Termos unidades descentralizadas em cada bairro que fossem capazes de atender essas demandas de menor grau de gravidade, para poder desobstruir esse atendimento da Santa Casa. Portanto, eu enxergo que nós temos aí 2 fatores que dificultam essa alternativa. O primeiro, citaste exatamente na tua pergunta, a cultura que as pessoas têm aqui de buscar e procurar o atendimento da Santa Casa, seja para um atendimento de uma situação grave, seja para uma dor de menor, digamos assim, de menor grau. E o segundo ponto é exatamente a questão da realidade financeira e da necessidade financeira para o município poder abrir um novo serviço desse. Por quê? Porque para nós termos um serviço no terceiro turno nas demais unidades de saúde que não o Brandão Júnior, isso vai necessitar equipe, vai necessitar insumo, vai necessitar material, vai ter outros custos também envolvidos. E aí recai naquele problema que é o problema central que nós estamos vivendo e que os municípios vivem há algum tempo, que é a restrição de recursos. Veja só que nós, no ano de 2023, eu concluí o exercício de 2023 com um índice aplicado em saúde de mais de 20%, quando a obrigação constitucional do município é de aplicação de 15% na área da saúde. E a aplicação dos 20%
foi por estrita necessidade que esse recurso todo foi empregado, inclusive na contratação de serviços, na contratação de especialidades médicas, na contratação também de transporte para os pacientes, para poderem ter esse atendimento. Então, eu não vejo como impossível ou uma alternativa que não atenda com aquilo que a gente espera, essa opção da descentralização. Mas recai no problema da questão de recursos, que muitas vezes em todas as vezes, precisa ser analisada muito bem, porque a Santa Casa, pela parceria que já existe, pelo convênio que já existe com o município e também pelo grau de eficiência que pode alcançar tendo uma estrutura já consolidada, muitas vezes pode ser uma solução mais eficiente do que o município buscar abrir mais unidades de saúde em horários alternativos oferecendo esse serviço. Então, enxergo que poderia ser uma solução que alcançaria o nosso objetivo. Desobstrui a Santa Casa, garante um serviço de qualidade mais perto da casa das pessoas. Entretanto, nós temos esses dois componentes que entram nessa equação e que nos obrigam a analisar o que é viável, o que é possível pelo município. Eu sou testemunha, né, do Lucas, bem antes de seres prefeito, né, do esforço que a prefeitura faz para manter certas especialidades. Eu, em 2017, por meio de edital público, eu assumi um serviço que já tem mais de 80 meses, tu até esteve nos visitando lá no ambulatório, né, já realizou diversas cirurgias, enfim. Paulo Almeida e o provedor, quando tiveram aqui, eles falaram na importância dos recursos da prefeitura para a manutenção do hospital. Nós sabemos que esse ano, especificamente em função das enchentes, tu já comentaste que vai ter a marcha lá em Brasília, as prefeituras elas estão descapitalizadas, em detrimento de diversos impostos aí que foram postergados, adiados ou eventualmente até mesmo suspensos provisoriamente. Eu queria saber de ti, qual a mágica que tu vai conseguir fazer até o fim do ano para garantir que tu consiga entregar esses 15, 20% do orçamento na saúde? E se reeleito tu fores a partir de 2025, se esse problema agora de recurso, ele não vai bater na porta lá na frente? Em primeiro lugar, infelizmente, não existe mágica. Não existe mágica. O que vai demandar de todos nós é um esforço ainda maior no controle da gestão. Nós, no mês de maio, para que as pessoas tenham a realidade exata do cenário que nós vivemos, no mês de maio, a previsão do município de São Gabriel era de receber um montante de 23 milhões, somando todas as receitas. No mês de maio, nós tivemos a realização de uma receita de 17 milhões. Em déficit de 6 milhões. O mês de junho, nós, na última terça-feira, nós e todos os municípios gaúchos, nós realizamos uma receita de ICMS da quantia que é devida e repassada aos municípios, uma receita de ICMS com uma queda de mais de 40%. O município de São Gabriel deveria receber, na última terça-feira, cerca de 3 milhões de reais, somente da receita de ICMS nós recebemos 1.700. Isso foram todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, cada um com a sua proporcionalidade. Já um reflexo da enchente. Exatamente. Desde maio nós viemos observando essa queda brusca, brutal, na arrecadação e na receita dos municípios. Por essa razão que se está mobilizando essa marcha dos municípios gaúchos a Brasília. Porque nós não tivemos nenhuma recomposição. Os municípios que estão em calamidade pública ainda receberam
uma cota adicional do Fundo de Participação dos Municípios no mês de maio, que é completamente insuficiente também frente às Que era ações dinheiro deles, não é uma doação, né? Era dinheiro que já era daquele município que foi adiantado, no caso. Na verdade, nesse caso, foi uma cota extra, Entendi, além. entendi. Foi repassada a cota referente ao mês de maio e o governo federal repassou para os municípios em calamidade pública mais uma. Entendi. Então, foi dobrado. Mas completamente insuficiente frente às ações desenvolvidas pelos municípios, ainda mais os em calamidade pública, que tiveram um prejuízo violento. Então, o que nós temos lutado muito, o que nós temos clamado muito, é para que o governo federal garanta aos municípios a reparação dessas perdas, assim como foi feito no período da pandemia. No período da pandemia, à medida que havia a redução das receitas dos municípios, o governo federal repassava o valor equivalente para que não houvesse perdas, não só os municípios, aos estados também, os governadores também contaram com esse auxílio. Até porque o governo do estado, que também está sofrendo com essa queda de arrecadação, ele prorrogou o pagamento da dívida com a União em 3 anos. Isso vai gerar uma economia para o estado do Rio Grande do Sul de cerca de 24, 25 bilhões de reais, mas não repassou nada para os municípios. Então essa marcha também tem esse objetivo, de nós alcançarmos alguma medida que seja efetiva, alguma medida que seja concreta por parte do governo federal, por parte do Congresso Nacional, para garantir que os municípios tenham pelo menos a receita que estava prevista no início do ano. Porque não existe mágica, eu volto a falar. E os municípios, dentro dessa realidade, dentro desse contexto, não têm condições de cumprir com as suas obrigações. Folha de pagamento, prestadores de serviço, fornecedores, o custo da máquina pública, É muito alto. que já é muito pesado, os municípios já vêm de um momento de ajuste muito grande nas contas públicas, não existe sobra, e com uma queda brutal desse tamanho, não existe meios, possibilidades de nós concluirmos esse ano. Nós viemos tentando prorrogar alguns pagamentos, por exemplo, o pagamento com precatórios, que são também exigidos por lei, pagamento de alguns financiamentos tomados pelo município, logicamente isso tudo um trabalho em conjunto com os credores, postergando essas parcelas de pagamento para poder cumprir com as nossas obrigações no mês, mas é uma solução que ela é provisória e paliativa. Nós precisamos de uma solução que seja definitiva, sob pena de nós comprometer a saúde fiscal, saúde financeira dos municípios, que já vem muito abalada, e também de nós comprometer serviços que são essenciais, saúde, educação, assistência social, infraestrutura, e nós temos uma recuperação para fazer. E nós temos prejuízos do setor privado que vão começar a refletir nas contas públicas a partir de agora. Então, o setor primário, que foi severamente prejudicado, setor industrial, comércio, prestação de serviço, tudo isso acaba impactando nas contas e nas finanças públicas. Por isso que nós vamos recorrer ao governo federal, e tem mais um argumento que é muito forte. Ao longo de toda a história, o estado do Rio Grande do Sul e os nossos estados do Sul como um todo contribuíram muito na arrecadação de impostos, na arrecadação de tributos, para financiar as ações do governo federal e financiar Brasília. Os nossos estados são estados que, por serem estados produtores, geradores de riqueza, eles financiam o governo federal. Aquilo que vai de recurso é muito mais daquilo que retorna para nós. Aliás, tem um estudo da Farsul, a Farsul está se mobilizando também com os municípios, que aponta que nos últimos 10 anos, a cada R$100 que foi recolhido aqui, retornou 12 para o Rio Grande do Sul. O que nós estamos cobrando agora é um tratamento, um retorno que seja digno ao nosso estado no momento que nós mais precisamos, para que o estado possa se reerguer e ter condições de caminhar com as suas pernas. Perfeito. O que temos de tempo? 6 minutos. 6 minutos. Então, brevemente, eu sou um defensor do esporte há muito tempo e já perdi as contas do que investi em esporte, e fiquei feliz em saber que o ginásio do Parque Dr. Eglon Meyer Correia vai receber ali uma escola do esporte, é isso?
Explica para nós ali um pouquinho, Lucas, a respeito disso e qual é a previsão de estar pronto isso, porque esporte está linkado e muito à saúde como prevenção. Sem dúvida. Essa é uma obra que também nos enche de orgulho, nos enche de emoção. É uma obra aguardada há muito tempo pela nossa população. Essa obra teve início há mais de 20 anos atrás, um ginásio de esportes, e ao longo do tempo não teve a evolução esperada, acabou não podendo ser entregue. E agora nós conseguimos, depois de muito trabalho, adaptarmos o projeto inicial, reajustarmos o projeto inicial e conseguimos, a partir da venda de uma área, de um imóvel da Fundação Agrária, extinta a Fundação Agrária, nós conseguimos o recurso necessário para investirmos na finalização dessa obra. Lá nós vamos instalar a Escola do Esporte. Qual é a proposta da Escola do Esporte? É oferecer no contraturno escolar, ou seja, aquele aluno que tem aula durante o turno da manhã, no período da tarde ele vai na Escola do Esporte desenvolver várias modalidades desportivas. Então lá nós vamos ter o futebol tradicional, o handebol, o vôlei tradicional, o basquete tradicional, mas lá também nós teremos salas de aula para desenvolver modalidades esportivas, modalidades de luta esportiva, para desenvolver o xadrez, que também é uma modalidade interessante. Lá nós teremos também uma pista de caminhada no parque, já está em fase de obras. A Escola do Esporte nós temos a previsão de iniciar atendendo 450 alunos de toda a rede municipal de ensino. Logicamente que os alunos vão precisar cumprir alguns requisitos, ou seja, boas notas, assiduidade, bom comportamento e tudo mais, mas lá vai ser a garantia de que esses alunos vão permanecer mais tempo no ambiente da escola, porque lá será uma escola, linkando, conectando a atividade de sala de aula com a prática desportiva. Então, um projeto que nos enche de orgulho, as obras estão acontecendo, nós tivemos um atraso agora no mês de maio por conta de tudo que vivemos. Na fase atual está sendo instalada as tesouras que darão sustentação à cobertura do ginásio poliesportivo e nós temos a expectativa de abrir as portas do ginásio ainda dentro do ano de 2024, faltando, logicamente, alguns acabamentos internos que serão necessários, mas depois que nós conseguirmos concluir a estrutura de cobertura, nós teremos condições de dar maior velocidade à obra, porque ela estará coberta, não mais sujeita aí às intempéries do tempo. E um projeto que eu deposito toda a minha convicção de que vai ser um marco para a nossa cidade, vai ser um marco para a educação, para o esporte da nossa cidade, um complexo com todas as condições de oferecer para os nossos desportistas, para os nossos alunos, as melhores condições para a prática desportiva, um ambiente de integração, de convivência dentro daquele que vai ser o nosso primeiro parque que nós teremos aqui no município. Além da pista de caminhada, espaços de convivência estão previstos. Nós temos a ideia também de ampliar para outras estruturas outras estruturas para a prática desportiva também dentro do Parque Dr. Eglon. Então, um complexo, um projeto, uma obra que eu tenho absoluta convicção que vai ser um marco dentro da nossa história e felizmente nós estamos tendo a condição de dar andamento. A quadra central ali poderia sediar jogos de vôlei, basquete, futsal em nível profissional. Sim. O piso dela qual é nessa remodelação? Eu vou ficar devendo o piso exato, o material exato, mas foi tomado esse cuidado quando nós fizemos a readaptação do projeto. Uhum. A determinação foi para a empresa projetista, a responsável pela elaboração e pela adaptação do projeto, fosse para que a quadra tivesse todas as condições para as competições oficiais. Por isso acredito, tenho convicção que ela vai ter condições de sediar todas essas modalidades aí. E a prefeitura poderia, inclusive, entre aspas, assim, terceirizar para as federações, enfim, trazer jogos para cá, que isso acaba trazendo
outras rendas também, né? Sem dúvida nenhuma. A ideia é trabalhar em parceria para poder buscar eventos esportivos para trazer para aquele espaço. Além disso, ali está previsto um palco, tem previsão de camarins também. A capacidade, qual é ela atualmente da arquibancada? Tem ideia ou não? A capacidade, se não me engano, é cerca de 3.000 pessoas. Certo. Se não me engano, é cerca de 3.000 Conhece pessoas. lá, Ela meu? foi. Não, eu não conheço, mas eu vi as fotos no perfil dele ali. Uma das maiores tristezas que se tinha em São Gabriel, aquele local atirado, né? Então, que bom que está sendo repensado. Com certeza, eu sou um apaixonado por esportes, tenho certeza que isso é um projeto que tem para render muitos frutos no futuro, né? Quando tu puder, aparece lá para ver, porque Eu vou É ver. sensacional. vai te surpreender. Eu recebi ainda hoje umas imagens aéreas da montagem ali e a estrutura impressiona. E a previsão do projeto inicial era de 2 lances de arquibancada. No projeto que nós adaptamos, nós retiramos o segundo lance até para tornar a estrutura mais enxuta e reduzir custos, até porque a previsão é mais de 10.000 pessoas, se não me engano, no projeto inicial. Nós reduzimos, adaptamos isso para poder Tocar a obra tocar a obra para frente. E graças a Deus aí estamos tendo uma evolução boa e, como eu falei, é uma obra que eu tenho certeza aí que vai ser um marco para a nossa cidade. Beleza. Tá na hora da treta ou não Tá tá? na hora da treta, cara. Tá na hora. Olha aqui, ó. Tá na Isso hora. eu errei, né? Eu tive que readaptar o timer ali pelo timer da... Enquanto eu Tá procuro, live. tu explica a hora da treta. Bom, Lucas, chegamos nos 5 minutos finais. Primeiramente, antes de começar o momento treta, te agradecer muito por disponibilizar um tempo na tua agenda aqui conosco. Foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que para o pessoal que acompanhou a live foi ótimo também, tá? Nós temos 2 presentes para te dar hoje aqui. Um é um presente da Guapa, uma caneca igual a essa. Fernanda, pode alcançar essa bobina aqui, ó. Essa bobina entrega pro Lucas. Obrigado, Lucas, por ter vindo aqui conosco. Sucesso, Eu que bom agradeço. trabalho. Tira uma foto aí, ó, Fernanda, com o presente da Guapa. Vamos ali, ó. abrir aqui, Ó, olha para ali, mostrar olha para o ali. pessoal. Mostra que tá igual. É igual a nossa. Olha ali, ó, o Lucas vai abrir. Abraço pra Dai e pra Tayane, lá da Guapa, Opa, as parceiras do Fala Doc. Ó, a do Lucas é branquinha, ó. Aí, Lucas. isso aqui. Aí. Que também foi presenteado a Malu, no pré-candidato, e também será presenteado O Rossano. pré-candidato. Guapa, nossa primeira parceira comercial. Exato. Tá. O Lucas, nós, antes de entrarmos para o momento treta, a gente quer, já que tu é o prefeito da cidade, que está aqui conosco, a gente quer simbolicamente te dar um presente para a prefeitura, uma doação, para a escola Carlota Vieira da Cunha. Nós ficamos sabendo por intermédio do Júnior, o Júnior e a Carol, eles produzem também o nosso podcast, eles têm um podcast A Nossa Voz. Se estivesse lá semana passada, né? É a semana ou semana passada? Semana passada, né? E o Júnior nos trouxe uma informação que na escola Carlota Vieira da Cunha, por intermédio da professora Samanta Marinho e de suas colegas, eles estão com um projeto para criar um podcast para os alunos. Então, eu gostaria de, formalmente, me alcançar a mesa de som ali, ó, Carol, por favor. Essa aqui é uma mesa de som, é uma mesa profissional, a gente comprou ela para montar o podcast, tá? E nós vamos doar para ti, para a escola Carlota Vieira da Cunha, essa mesa de som e 2 microfones exatamente iguais a esses que a gente está usando aqui, com os suportes, tá? Para que tu leve lá para a escola e que faça bom uso, que o pessoal comece a desenvolver esse projeto aí. Muito legal. Tá bom? Alô, Carlota. Obrigado pela... Aqui, professora Samanta, diretora Séries, toda a nossa equipe lá do Carlota, tá entregue em mãos. Amanhã eu me encarrego de fazer chegar às mãos de toda a nossa equipe lá do Carlota. Perfeito. Fica meu agradecimento aqui em nome do município
Eu tenho certeza que o pessoal vai fazer bom uso e vai levar esse projeto adiante. Precisar Nos de um convidem suporte, para ir lá. se precisar de um suporte do Júnior para fazer a instalação e dar orientações aí do funcionamento, ele combina contigo e aí ele dá uma chegada lá também. Show de bola. Tá? Bom, então chegamos no momento treta. Eu tinha uma banda de rock. O nome era Lado Nocivo. Lado E o Nocivo. primeiro show que eu fiz foi no Carlota. Sério? Montou um espetáculo. Uma maravilha, inesquecível. Eu não imagino ele tocando rock. Tinha Eu umas- imagino no pandeiro Eu só, sabia né? que o homem é do pagode. Tinha umas pagode. 3 pessoas, eu acho, assistindo. Minha mãe, meu pai e mais uns 2 ou 3. Mas foi inesquecível. Eu tinha uns Que ano 13 foi anos. esse, Bino? Pô, tinha uns 13 anos, 13 cara. anos. Foi no século passado, E só tu posso era- dizer tu, isso. Tu era cabeludo na época, roqueiro. Tinha bastante cabelo. Tinha bastante cabelo. E eram pretos também. Muito bem. Ô Lucas, os últimos 5 minutos a gente vai te apresentar 2 perguntas, uma enviada pela Malu Bragança e outra enviada pelo Rossano Farias. Eles tinham 40 segundos para fazer cada pergunta e tu vai ter 1 minuto e meio para responder cada uma delas, tá? Primeira pergunta de quem que é o... Malu Bragança, Malu Bragança. pré-candidata. Tá. Assim, o Bina vai botar a pergunta aqui, vai botar o telefone, tu vai ver a pergunta, vai ouvir. Se tu precisares ouvir de novo, não tem problema, porque é um vídeo de WhatsApp, né? E se quiseres que repita uma vez, sem problema. A partir do momento que tu me der ok, eu marco 1 minuto e meio, tu tem 1 minuto e meio para tua resposta. Tá bem? Estamos pronto aí? Vamos lá. Vamos largar o vídeo primeiro, então. Vou largar o vídeo primeiro, depois ele dá ok, né? Isso. Pré-candidato Lucas Gonçalves Menezes. O senhor herdou um governo do ex-prefeito Rossano Gonçalves, fez poucas mudanças administrativas e seguiu como se ele estivesse administrando. Inclusive, algumas pessoas atribuem as decisões de governo a ele e não ao senhor. E tantas outras sequer sabem dizer um feito ou uma conquista do seu governo. Tem um tema muito importante que eu abordo no meu mandato desde o primeiro ano e eu gostaria que o senhor esclarecesse a comunidade de São Gabriel. Por que o senhor firmou na Justiça, sem a presença do procurador jurídico do município, um acordo com a São Gabriel Saneamento para que a taxa de esgoto volte a ser 80% depois das eleições? Quer que repita? Não. Posso? Pode soltar. 1 minuto e meio. Vou começar pelo fim. Em primeiro lugar, o acordo que eu firmei com o Poder Judiciário, com a concessionária e com o Ministério Público foi para a população pagar menos. Esse foi o objetivo do acordo. E se a população está pagando menos, se a população de São Gabriel está pagando 40% a menos, como eu falei lá no primeiro bloco, na tarifa de água e esgoto, é graças ao nosso trabalho e graças ao acordo que foi firmado junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público e junto com a concessionária. Ou seja, acordo completamente regular e que beneficia a nossa população nesse aspecto. Com relação à primeira pergunta da pré-candidata, eu listei aqui vários dos feitos que são do meu período. Eu falei na iluminação pública que nós substituímos, eu falei na telemedicina, nós falamos sobre os avanços na área da educação, no turno integral, na creche Corujinha, na telemedicina, que nós falamos sobre a área da saúde. Ou seja, são várias as ações que eu me orgulho muito do meu período de ter capitaneado esse trabalho. Mas isso não significa de maneira nenhuma que eu vou jogar no lixo as conquistas que vieram de períodos anteriores. Pelo contrário, eu tenho muita responsabilidade na minha atuação e todas as conquistas que são de períodos anteriores eu tenho compromisso de preservar. Aquilo que for para o melhor da população vai ter todo o meu apoio, vai ter toda a minha atuação para a sua continuidade. Obrigado, Lucas. Vamos para a segunda pergunta, então. Tá, só um pouquinho, Albino. Tranquilo. A segunda pergunta, então, formulada pelo pré-candidato Rossano Farias. Prefeito Lucas, eu sou contra a reeleição. O senhor representa o continuismo. A maioria das pessoas que fazem parte do seu governo estão no poder há 8 anos e o senhor já é prefeito há mais de 2 anos. Então eu lhe pergunto, qual a sua solução para melhorar as nossas estradas? E por que essa solução não foi colocada em prática, já que o seu grupo comanda a cidade há 8 anos? Quer escutar de novo? Não precisa. Posso soltar. Tá. 1 minuto e meio. Continuar trabalhando.
absolutamente é essa a solução. A problemática das estradas, da infraestrutura, não só do nosso município, mas do estado do Rio Grande do Sul como um todo, é uma problemática que ela é complexa e não é de simples solução. O próprio pré-candidato fez parte de um governo que foi o governo mais reprovado da história do nosso município e que entregou as estradas numa situação caótica no final de 2016. Isso é reconhecido, sabido por todos. Ou seja, também lá estiveram e não puderam solucionar, porque solução mágica não existe. Existe trabalho para manutenção permanente e para evolução constante da condição da infraestrutura do nosso município. E nós temos trabalhado muito, buscado ampliar os investimentos também no orçamento dedicado para as estradas rurais. Agora, dentro do mês de maio, nós passamos por um período crítico que danificou não só as estradas não pavimentadas, mas as rodovias do estado do Rio Grande do Sul praticamente colapsaram. Então, me parece muito injusto esse tipo de apontamento depois do período que nós passamos. E é importante dizer, nós passamos por toda essa quantidade de chuvas e seguimos trabalhando para recuperar pontualmente pontos críticos das nossas estradas e vamos seguir trabalhando para evoluir cada vez mais. Obrigado, Lucas. Bom, Mina, muito bom episódio. O que tu achou? Achei missão cumprida, né? Missão cumprida. Nós estamos aqui, como nós brincamos com a Malu, brincamos com o Lucas, vamos brincar com o Farias também, que nós estamos numa mesa de bar conversando pelo bem da nossa cidade, né? Todos nós aqui queremos o bem de São Gabriel. Quem vai definir vai ser a urna, né, ô Romeu? Mas a gente está muito satisfeito. Sem dúvida. Pela tua presença, agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade de estar aqui conosco, agradecer a todos que acompanharam também, né? Hoje tivemos uma audiência muito grande, né, e que sigam passando, né, o nosso perfil aí para que mais pessoas nos acompanhem. O Lucas tem 2 minutinhos para as considerações finais dele, o encerramento, e depois a gente fecha aqui. Lucas, 2 minutinhos para as tuas considerações aí. Agradecer, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse início de noite de quarta-feira. Acho que nós pudemos explorar assuntos que são importantes, assuntos que são relevantes no nosso município e eu sou muito franco, sou muito transparente nas minhas posições, nas minhas convicções. Volto a falar aquilo que falei no início do episódio. Trabalhei e me dediquei muito nesse período para cumprir essa missão que eu exerço com muito orgulho, com muita honra. Aprendi muito e me sinto extremamente preparado, absolutamente preparado para cumprir um novo ciclo, para cumprir um novo projeto, enfrentando os problemas com atitude, enfrentando os problemas de frente e propondo soluções que sejam viáveis. Eu não tenho absolutamente nada a esconder, não escondo o meu passado, tenho muito orgulho da minha participação e da minha colaboração em cada feito, em cada conquista que nós tivemos no município e temos muitas para apresentar nesse período. Eu entendo que isso nos credencia, porque nós temos trabalho para mostrar, nós não temos nada do passado para esconder e com o trabalho que nós fizemos, com as conquistas que nós tivemos, nós mostramos que sabemos o rumo, sabemos o caminho para fazer as coisas acontecer. Falas, discursos são muito importantes, anúncios são muito importantes, mas o que mais vale são as ações efetivas que verdadeiramente fazem a diferença na vida das pessoas. Isso é o que norteia o nosso trabalho, é com essa responsabilidade, é dessa forma que nós vamos seguir em frente. Lucas, muito obrigado. Bina, alguma coisa mais a... Só agradecimentos. Só agradecimentos, então. Obrigado por ter dedicado esse tempo aqui conosco, foi um prazer enorme, viu? Valeu. Tá Obrigado, bom? Zé Lucas. Tá? Um abraço. Pessoal, boa noite para quem está nos assistindo aí. Sigam o nosso canal no Spotify, no YouTube e o @faladoc_podcast. Um grande abraço, boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.